Salve, meus alunos do nono ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André Camilo, professor querido de vocês, né? Professor top, que vocês adoram. Não, que tá lá. Então, esse é o nosso primeiro contato dessas nossas videoaulas, né? A gente está iniciando agora o nosso ano letivo de 2020. Infelizmente não é como a gente queria, né? Todo mundo unido, aquela sala fedorenta, todo mundo junto, se abraçando, compartilhando aquele moletom de vocês fedido, mas por segurança, né? Pela nossa saúde, a gente precisa trabalhar em aulas remotas e na certeza de que tudo isso vai passar, tá? Se Deus quiser, isso vai passar. Logo, logo a gente vai estar junto com aquela sala quente, mas que é feliz, e eu sei que vocês estão sentindo saudade, né? Mesmo estando em casa, sem fazer nada, porque tem uns trabalhos para fazer. Alguns estão odiando, porque tem que lavar a louça, não impede para lavar a louça, varrer casa. Outros estão adorando, porque dormem até meio-dia, esquece das aulas e só vai fazer atividade lá no final da noite. Mas tudo bem. Tirando essa parte aí, no geral, as nossas aulas elas estão acontecendo dessa forma, por segurança, né? Por questão de saúde, e a gente não pode ficar parado, tá? A gente não pode parar, a vida segue, com pandemia ou sem pandemia, então a gente precisa continuar o ano letivo. Eu sei que tem toda dificuldade, questão de internet, livros, ambiente, enfim, tá? Mas você vai vencer, né? A gente está vencendo e você vai vencer essa dificuldade, mas eu acho que a nossa palavra inicial a gente não pode parar, tá? Os estudos não podem parar, a gente precisa ter atitude de continuar mesmo nas dificuldades, mesmo você não entendendo muita coisa. Eu sei que talvez tudo que eu fale aqui, dos 10, 15 minutos que esse vídeo vai ter, que essa nossa videoaula vai ter, talvez você não entenda patavinas, mas se você tirar pelo menos 1% do que eu falar e o restante você vier tirar dúvidas comigo, eu acho que esse é o nosso feedback, tá? Nossa videoaula ela vai funcionar assim. Eu vou mandar as videoaulas para vocês, como essa que eu estou gravando agora, com o nosso assunto relacionado ao livro. Está aqui o nosso livro, vocês estão vendo, tá? Nosso livro bonitinho, que vocês receberam. E a gente vai tirando as dúvidas pelos grupos de WhatsApp e pelo fórum dentro da plataforma, beleza? Então, assim, não me mande mensagem de madrugada, tá, pessoal? Só no horário pela manhã, nosso horário de aula, de 8 às 11, beleza? Não vai de madrugada, tio, como é que faz isso? E eu vou ver, mas não vou responder. Não vou responder, tá? Então, fica aí o nosso livro para você seguir, leia o livro. E outra informação importante, faça tudo aquilo que o professor direcionar, pessoal. Não vão sair fazendo atividade que não é corrida de cavalo, tá? Você precisa entender o assunto, por menor que seja seu entendimento, você precisa tirar algum conhecimento do assunto. Isso não vale só para geografia, vale para qualquer outra disciplina. Beleza? Então vamos lá. Hoje a gente tirou, pessoal, o nosso momento para falar de globalização. Tá? Parece uma palavra clichê, uma palavra muito utilizada, né, para falar dos resultados e das mudanças tecnológicas. Tá? Mas globalização não é só tecnologia. A globalização ela é um fenômeno, né? O conceito, vamos dizer assim, mais simplório de globalização, ele te dá as relações entre pessoas, países, né, nesse mundo global, e essa relação ela perpassa pelas esferas econômicas, políticas e sociais. Tá? Então a globalização é essa relação, essa mudança que ocorre no mundo pelas esferas econômicas, sociais e políticas. Tá? Então, o conceito mais simplório para a gente entender o que é esse fenômeno de globalização seria isso, essas mudanças. Que aí, logicamente, o que é mais evidente no mundo de hoje são as mudanças tecnológicas, as mudanças econômicas, países desenvolvidos, subdesenvolvidos, relações econômicas entre eles, e o capitalismo como uma mola propulsora. O sistema econômico é como se fosse o combustível da globalização, né? Produção, consumo. Mas como eu disse agora há pouco, a globalização ela não é somente mudanças tecnológicas, relações econômicas, ela é todo um fenômeno complexo
que, como o próprio nome já diz, ele envolve o mundo. Por isso o nome é globalização. O que você precisa saber é que a globalização ela não é um fenômeno de cunho recente. Tá? Tio, a globalização é a internet. É um exemplo, né, de algumas redes, por exemplo, da globalização. Automóveis sofisticados, cartões de crédito, redes de internet, redes sociais. Isso tudo são componentes da globalização. Mas, de fato, como é que é essa relação entre os países e entre as pessoas surge? Ela surge, na verdade, no século XVI, com as chamadas grandes navegações. Essa é o que a gente conhece como a primeira fase da globalização e o impulso que a globalização se inicia para o mundo. É quando a Europa conhece, de fato, outros territórios, outros continentes, além mar, né? Onde as suas caravelas buscam novos mercados e, a partir daí, novas relações sociais. Então, a globalização ela começa com as grandes navegações, ali pelo século XVI. E, a partir dali, com o avanço das relações, com a intensificação das relações, ela vai ganhando corpo, vai ficando mais robusta. E ali teve um outro ponto que foi crucial para que a globalização pudesse se desenvolver de forma mais maciça, né, e ganhar relações mais intensas, relações essas econômicas, que foi a Revolução Industrial. Lá no século XVIII, é quando, por exemplo, o consumo, é quando a produção mundial ela ganha escalas globais. A Europa ela se modifica e começa a estender suas relações para outros continentes, uma relação econômica mais intensa, com máquinas agora, com produção em larga escala, né, roupas, calçados, automóveis, maquinários, de forma mais intensa. Então essa é uma fase que escancara a globalização para outros territórios. E aí a tecnologia foi se desenvolvendo, as relações econômicas e sociais foram se intensificando. E aí eu tive, por exemplo, as grandes guerras, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que também foi um período de intensa modificação, principalmente na parte política do mundo e econômica, onde você teve as nações se degladiando por questões de capital, né? Por mercado, por busca de novas colônias. E o pós-guerra, eu tive um outro fato que também intensificou o processo de globalização, que foi a Guerra Fria, que nessa disputa aí entre capitalismo e socialismo, os avanços tecnológicos eles eram uma forma de mostrar para o mundo como o país era desenvolvido. Então, a União Soviética e os Estados Unidos, na chamada corrida espacial e depois corrida armamentista, fizeram aí um cenário tecnológico também de grande sucesso. E muitas coisas que nós utilizamos hoje é graças às guerras e principalmente a Guerra Fria, micro-ondas, satélites, câmera fotográfica, infravermelho, enfim, uma vasta rede de tecnologia que nós utilizamos hoje. Então, eu fiz um apanhado histórico para você ver como essa relação da globalização ela vem se intensificando e como ela é marcada no contexto histórico da humanidade. Chegamos hoje, no contexto atual, na chamada Era Moderna, ou como a geografia coloca, como a Era do meio técnico, científico e informacional. Essa era justamente que permite eu fazer isso aqui, que eu estou fazendo com vocês. Eu poderia estar no Japão, bem que eu queria estar no Japão, mas enfim, poderia estar na Rússia, na China, em qualquer país do mundo gravando essa aula. Eu sei que ela não é ao vivo, ela está sendo gravada, mas eu poderia muito bem estar nos aplicativos aí, estar fazendo uma aula ao vivo em qualquer lugar do mundo e passando para vocês. É isso que a gente chama da Era Moderna, da chamada Era da Tecnologia da Informação. Essa é a era que tudo hoje é para nos informar. Por exemplo, é o seu carro, que não sei, nem o meu, que eu não tenho um carro assim. Mas é um exemplo. Mas eu vou ter um dia. O professor não tem carro chique assim não, mas eu vou ter. Né? É o seu carro, quando você entra, ele já identifica pela sua face, pela sua biometria. Então, por exemplo, quando você entra no carro, o carro já dá um sinal de internet para desligar tudo na sua casa, dizendo que você não está na casa, aí apaga as luzes, enfim. Ou seja, é a rede de informação inteligente, né, da rede tecnológica. Isso é o grande alicerce da globalização hoje. É o que nós chamamos de meio técnico, científico e informacional. Alguns estão chamando já da quarta revolução industrial, que é a revolução tecnológica, né, da robótica, da biotecnologia,
ou seja, essa revolução dos meios de comunicação da informação. Tá? Então, eu fiz uma descrição muito rápida das mudanças tecnológicas do mundo, meio de transporte, então nem se fala. Tanto a comunicação como o meio de transporte foi os setores que mais sofreram modificação pela globalização e cada vez mais rápida. Como era na Idade Média, para os mensageiros levarem a mensagem até o reino. Olha, o rei morreu. Olha, o rei vai se casar. Quando chegava a mensagem, o rei já tinha separado, de tanto tempo que levava. Hoje é de forma instantânea. Então, essas modificações que a globalização causa no mundo, tornou o mundo mais, vamos dizer assim, mais centralizado. Ou seja, encurtou as distâncias, diminuiu os espaços, diminuiu o tempo. Professor, como assim diminuir os espaços, o tempo? O mundo é do mesmo tamanho desde quando ele foi criado, exatamente. E o tempo tem a mesma fração de segundos e minutos e horas desde quando foi calculado. Mas quando eu digo que o mundo diminuiu e o tempo ficou menor, ou o tempo ficou mais rápido, não quer dizer que o nosso tempo acelerou da forma física falando. É que hoje, por exemplo, os meios de comunicação de transporte eles são tão rápidos que te conecta no mundo que não há mais fronteiras. Japão, China, Rússia, Brasil, ou seja, você consegue fazer reuniões, um médico consegue operar dos Estados Unidos só por um joystick, um paciente que está lá do outro lado do mundo. Então, quando a gente diz que o mundo encolheu, é nesse sentido, das relações mais rápidas. Beleza? Beleza, professor, mas a globalização não é só flores. Eu falei tudo isso que vocês adoram, vocês estão acostumados, mas a globalização não é só flores. Como falei no início, a globalização é um processo global que envolve relações econômicas, políticas e principalmente sociais. É justamente essa relação social, pessoal, que a gente precisa distinguir na globalização, os pontos positivos e negativos. E aí eu já vou puxar um pouquinho para o nosso capítulo 2, tá? Sobre cultura, né? Sobre aspectos multiculturais, que é justamente para a gente ver aonde a globalização tem os aspectos negativos nesse processo de intensificação das relações. Tá? Então, assim, muito bacana a tecnologia, meio de transporte, comunicação, mas lembre-se que tem muitas pessoas no mundo que não têm acesso a ela. Né? A globalização ela está disponível para todos, mas não está acessível. Como, por exemplo, a gente nem precisa ir longe. Muitos nossos alunos, por exemplo, não vão ter a facilidade de assistir esse vídeo agora por não ter um celular, por não ter internet, por ter dificuldade, por exemplo, de acesso. Né? Pessoas na África, no sertão nordestino, nas tribos indígenas da Amazônia, não têm o acesso aos meios de tecnologia que nós temos, né? Aos meios tecnológicos que nós temos. Isso é óbvio. Então, ela está disponível, mas não está acessível, porque a globalização é cara, né? As relações elas permeiam por conta do capital. Tem que ter dinheiro para te comprar as coisas. Tá? Outra coisa é a exclusão. A globalização ela é excludente. Ela quer padronizar. Né? Ou seja, é a cultura de massa. É a música da moda. É a comida da moda. É o filme da moda. É a cultura de massa. A cultura global é aquela cultura que vende. Por exemplo, quando eu faço uma pergunta para vocês relacionadas à questão cultural, que é o que a gente já está entrando no capítulo 2 do nosso livro, quem de vocês tem uma pasta sobre música amapaense no celular? Quem de vocês pega o fone de ouvido de vocês, quando está lá no busão ou está andando na rua, e coloca Amadeu Cavalcante, coloca um Zé Miguel, coloca um Marabaixo, um batuque para escutar? Então, geralmente você é um resultado de uma cultura de massa, que a globalização vende, porque isso não vende, é o que nós chamamos de cultura de minorias, né? Aquelas culturas que estão muito marcadas por uma identidade cultural. Professor, a globalização ela tenta deixar todo mundo igual? De certa forma é isso, ela tenta padronizar. Tá? Por que padronizar? Porque fica mais fácil para vender, fica mais fácil para me identificar, me comunicar. É por isso que a gente, ao longo da globalização, muitas culturas foram sendo exterminadas, perdidas ou modificadas. Tá? É o que a gente chama de etnocídio, né? Ou seja, é o extermínio de uma etnia, de uma cultura. Isso vem desde a colonização com os índios, isso perpassa até hoje. Por exemplo, quando você chega num reduto cultural, vou dar outro exemplo aqui da nossa realidade, que é o Curiaú.
criou um reduto quilombola, onde você tem a cultura afro, né, muito forte, o Marabaixo, o Batuque principalmente. Então, a globalização ela chega nessa região por conta da proximidade dos meios de transporte, dos meios de comunicação. E a tendência é que essa comunidade, principalmente os que estão nascendo, estão se inserindo nessa cultura de massa, deixe de curtir o Batuque, o Marabaixo, para curtir aquilo que é massificado. É quando ele abre o Facebook, o Instagram, ele vê um funk, um brega, um rock, ou seja, músicas que são de massa, músicas que vendem. Tá? Então é nesse exemplo que eu digo que as culturas elas têm a tendência de serem diminuídas, modificadas ou exterminadas, como é o caso dos nossos índios da Amazônia, da América do Sul, e no mundo todo é assim. Né? Essa multicultura que o mundo tem, a tendência é que a globalização diminua. Algumas culturas conseguem resistir mais que as outras. Né? Isso é bem evidente. E no sentido de identidade cultural, a identidade é aquilo que o povo tem como característica única, é igual a sua identidade. Não existe outro igual, existe parecido, mas a digital sua ninguém consegue copiar. Então a identidade cultural de um povo ela é única. E a cultura ela se dá pela relação desses povos, né? Pela relação, na grande parte, pessoal, milenar, secular, ou seja, são milênios e séculos que aqueles povos foram evoluindo e construindo aquela cultura. E a globalização vem, parece que joga uma pá de terra em cima e aquilo tudo acaba de uma hora para outra por conta do consumismo, da moda, dos filmes, das propagandas, tudo aquilo que a globalização precisa para vender. Tá? Então é mais nesse sentido que a cultura é muito afetada. Por isso que ela é excludente. A globalização ela evidencia aquele que tem capital e exclui as pessoas que não têm um poder aquisitivo, que não têm dinheiro, não conseguem comprar um smartphone, não conseguem andar na moda, não conseguem ter acesso a toda aquela estrutura que a globalização constrói. Por isso que a gente diz que a globalização ela tem as duas faces, né? A face boa e a face ruim, os pontos positivos e os pontos negativos. Então, viver no mundo global é viver num mundo excludente, viver num mundo que cada vez mais prega que você precisa se adaptar a ele. Outro exemplo de adaptação, né, econômica social são o desemprego estrutural. Cada vez mais, por exemplo, a máquina vai substituindo o homem. Isso é uma característica do mundo moderno. Então, por quê? Porque o homem precisa pagar salário, ele adoece, não vem trabalhar, tem todas as leis trabalhistas que precisam, vale transporte, ticket de alimentação, a máquina não, a máquina trabalha 24 horas por dia, não precisa pagar nada, a sua manutenção é muito mais barato. E essa é a tendência do mundo daqui para frente. Por isso que a cultura é bonita, isso para eles não importa. O que importa é o consumismo. O que importa é fazer a moeda girar. As relações econômicas, ela vem primeiramente do que as relações sociais. Né? Então, geralmente as instituições, as chamadas multinacionais, né? Professor, o que é as multinacionais? Geralmente são aquelas empresas que têm sede ou que têm relações em vários países do mundo. Elas que ditam o ritmo da globalização. Coca-Cola, Microsoft, Samsung, Apple, Nike, Adidas, Dell, são todos esses impérios da economia mundial que ditam o ritmo de consumo no mundo de vários setores tecnológicos, alimentícios, moda, automobilístico, tudo. Tá? Então, é você entender que nós estamos numa aldeia global, numa teia. E é como se fosse a Matrix. Né? Vivemos na Matrix. É essa a relação. Posso pensar fora da Matrix? Quem assistiu o filme Matrix sabe do que eu estou falando. Pode, como eu falei, leia bons livros, não deixe de fazer a nossa atividade e a nossa aula vai encerrando por aqui. Então, como eu falei para vocês têm 2 atividades lá no portal para fazer, façam e tirem as dúvidas comigo. Tá? Foi um prazer ficar com vocês. Tá? Curtam esse vídeo, compartilhem com os nossos alunos que não estão no grupo e deixa seu like aqui. Mentira, não tem like não. Valeu? Tchau, pessoal. Morrendo de saudade. Beijo.